Olá, amigos e amigas, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é Caio Bernardo gravando mais um vídeo nessa tarde excelentíssima, da qual a proposta de chover aqui em Jales daqui a pouco, né? Então, meus amigos, hoje eu quero tocar num assunto muito delicado sobre a questão da visão moderna de Deus, tá? Eu quero citar o filósofo Nietzsche, tá? O Friedrich Nietzsche, que ele afirmou assim, através de algum dos seus escritos, né? A famosíssima frase: Deus está morto, tá? Aí você me fala, tá, o que você quer trazer com essa ideia? Bem, o que aconteceu, pessoal? Na época que Nietzsche viveu, houve um decaimento muito grande de, do cristianismo de uma forma geral. A Igreja Católica estava perdendo muita credibilidade, né? O protestantismo estava crescendo muito. Aqui, em países menores como os Estados Unidos, né, nesses países emergentes, né? Posteriormente houve também um crescimento aqui no Brasil, mas basicamente a Igreja Católica estava perdendo poder. Aí o filósofo Nietzsche trouxe essa afirmação em alguns livros dele, né, de que Deus está morto. Ele disse isso no sentido de que o cristianismo estava definhando, então ele estava querendo propor, né, por assim dizer, uma nova forma de visão de mundo. Sim, uma nova forma de visualizar o mundo, tá? Aí assim, eu concordo com ele em partes e já já vou falar um pouco sobre essas partes. Mas primeiramente, vamos começar antes de dizer Deus está morto. Eu quero trazer a seguinte frase: Deus morreu. Sim, esta frase, Deus morreu. Se ele está morto, houve um evento de morte. Eu interpreto da seguinte forma, né? Eu quero ler com vocês uma passagem bíblica que eu acho muito interessante de trazer nesse momento. Deus morreu. Então, o que significa essa ideia de Deus morreu? Deus morreu, pessoal. Vamos ver lá em Mateus. Mateus 28. 28 é muito avançado, vamos para o 27. Aham. Então tá, vamos ler Mateus 27. Diz assim: E chegando amanhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. No verso 2: E amarrando, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isto é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: Não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado um conselho, comparo com ela um campo do oleiro para a sepultura de estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. Então se realizou o que fora anunciado pelo profeta Jeremias, que diz: E tomaram as 30 moedas de prata, o preço daquele que foi avaliado, qual os filhos de Israel avaliaram. Continuando aqui, eu vou pular aqui para o vídeo não ficar muito extenso, né? Vamos ver. Então Pilatos, vendo no verso 24 que nada aproveitava, ele estava fazendo perguntas para Jesus. Aí ele fez o seguinte, no verso 25,
o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Aqui o povo estava falando sobre a ideia de crucificar Jesus, e o próprio povo diz que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Sobre isso eu vou falar mais um pouco adiante. Então, no 43 diz assim: confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com eles estavam crucificados. Aí no 43, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? E no 47, alguns estavam ali, ele está chamando Elias, e outro pegou uma esponja com vinagre e pôs num copo para ele beber, tá? E no 50, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, né? Aí acontece várias coisas aqui. Então aqui neste momento, né, no final desse verso que ele rendeu o espírito, ele morreu, tá? Bem, como cristão, o que eu quero falar com essa fala de Nietzsche, Deus está morto, eu trouxe essa outra frase, Deus morreu, aí você me fala, tá, quando que Deus morreu? Deus morreu mais ou menos há 2000 anos atrás, com a morte de Jesus Cristo, pois Jesus, como a gente compreende, ele é Deus, certo? Mais especificamente Deus Filho, mas é Deus, sabe? Isso não muda. O fato dele ser Deus Filho, mas ele é Deus. Então ele morreu sim, né? Eventualmente. Mas a história não acaba por aí. Se você continuar lendo o texto, a gente vê que ele ressuscitou. Amém? Né? Graças a Deus ele ressuscitou. Então, meus amigos e minhas amigas, o que eu tenho para dizer é que é o seguinte: o decaimento da Igreja Católica simbolizou para Nietzsche que Deus está morto, né? Ele tenta contornar, né, o filósofo Nietzsche, essa ideia de que Deus está morto através de filosofias de vida, né, para tentar compensar, né, essa ausência de Deus, sabe? Hoje, o que eu falo? Deus pode estar morto sim, mas para cada pessoa individualmente, mas não de uma forma literal, isso não, Deus morreu, como seria muito estranho você falar, de você dizer, que nem eu Caio, estou falando a vocês. Imagina que você mora em outra cidade, você não me conhece, nunca ouviu falar de mim, e as pessoas, elas chegam à conclusão, esse rapaz morreu, né? Por assim dizer. Isso não significa que eu morri, mas para aquela pessoa que não me conhece, eu estou morto, né? De fato, pois eu não mudo nada na vida dela, então para ela eu estou morto. Então é essa ideia que eu quero trazer para vocês, pessoal, de que a ideia de que Deus morreu, que Deus está morto, quer dizer, ela toma proporções individuais. O que isso significa? Significa que Deus pode estar vivo ou morto, dependendo da pessoa, embora, né, a existência de Deus não dependa se eu acredito nele ou não. Você acreditar em mim não diz respeito à questão de eu estar vivo ou morto. Você pode estar vendo esse vídeo agora, você pode ver esse vídeo daqui a alguns anos, e isso não significa que eu estou morto só porque você não acredita em mim. Da mesma forma, para com Deus, é um nível individual, tá, pessoal? Nesse aspecto. Então, Deus pode estar morto ou estar vivo, depende se você acredita nele, né? E não apenas acredita nele, mas busca conhecê-lo das formas possíveis, né, ao ser humano, conhecer a Deus.
muito limitado, eu preciso concordar, porque o que é o ser humano, né? Como o próprio nome sugere, é humus, né? É feito de barro, de pó, de terra. Quem sou eu para dizer, eu conheço Deus? Não, eu não sou ninguém. No máximo, eu especulo sobre Deus, mas conhecer mesmo só depois desta morte, tá? Então vamos recapitular, né? Recapitulando o que eu disse. Vamos lá. Primeiramente, a frase de Nietzsche, Deus está morto. Segundo, Deus morreu. Aí eu explanei para vocês um pouco sobre a crucificação de Jesus, que é fato. Deus morreu na figura de Jesus, mas ressuscitou. E hoje em dia, por mais que a religião católica, protestante, que esteja num processo de decadência, eu preciso concordar que realmente estamos num processo de decadência, não todas, né? Sempre tem umas igrejas que estão se mantendo, por assim dizer, num nível elevado, mas infelizmente isso não significa que todas estão assim, certo? Então eu chego à conclusão seguinte: Deus pode estar morto ou estar vivo, depende somente para você, se você crê ou não, se Deus está vivo ou está morto. Mas a religião decair é prevista na Bíblia, sabe? A Bíblia fala que nos últimos tempos haverão muitos falsos apóstolos e profetas, falsos cristos, a Bíblia cita isso, enganarão a muitos, fazendo milagres e sinais e tal. Então não é novidade a decadência. Mas saiba que existe umas igrejinhas, uma igreja ou outra que se mantém. Eu tenho a tendência a acreditar que todas estão bem, né? Mas a gente sabe que na prática não é assim, né? E que Deus está morrendo, né? De certa forma, para uma igreja ou outra, dependendo da forma que ela interpreta a Bíblia e da forma que ela aplica a Bíblia para os seus membros, né? Porque assim, pessoal, quantidade de seguidores nunca foi e nunca será um símbolo da existência de Deus. Vamos imaginar no caso ideal de que todos acreditem. Isso não se, Deus está vivo. A existência de Deus, a vida de Deus, ela não depende de nós, mas o contrário sim. Nós dependemos de Deus. A nossa vida é sustentada por Deus, a níveis atômicos, a níveis subatômicos, a níveis moleculares, biológicos e por aí vai, né? Dentro de coisas que a gente nem sabe, né? Sobre como funciona a nossa célula, como funciona nossos órgãos, como funciona o nosso corpo. Às vezes a gente nem sabe muito sobre isso e a gente não vive. Eu chego à conclusão que é Deus, sabe? Então, assim, você fala, eu sou ateu, Caio, eu não acredito. Então Deus para mim está morto? Sim. Se você não crê, para você ele está morto. Mas a sua descrença, de forma alguma, ela tem impacto na pessoa de Deus, sabe? É que nem, por exemplo, eu vou dar para vocês de uma formiguinha. E eu sou uma pessoa, aí eu vejo uma formiguinha aqui no chão, aí eu cutuco ela, né? Aí ela fala, opa, existe alguém aqui, existe alguma coisa. Aí eu fico algum tempo sem cutucá-la, ela segue a vida dela, né? O fato daquela formiguinha reconhecer a minha existência ou não, não significa que eu vou existir ou deixar de existir por causa da formiguinha. Da mesma forma, pessoal, é Deus, sabe? Então, concluindo essa fala que eu estou trazendo para vocês, eu quero concluir da seguinte forma: Deus está morto? De forma alguma, se você crê nele. Mas se você não crê, para você, ele morreu.
né? Aí você fala, eu vou recorrer à filosofia, à ciência, eu vou recorrer à música, à arte, para tentar suprir Deus a existência de Deus que para mim está morto. Eu falo para você que boa sorte, né? Eu não desejo mal para ninguém, mas pense comigo, né? O universo é tão fabuloso, né? Seria meio estranho você se deparar, por exemplo, com uma cadeira, e seria muito estranho da sua parte chegar à conclusão de que ninguém a construiu, ninguém a projetou, ninguém a fez. Ela simplesmente apareceu, porque antes de você tinha uma cadeira ali e depois de você tem uma cadeira ali. Aí você pensa assim, bem, sempre existiu. Então, pessoal, o que eu quero dar o exemplo da cadeira é que o universo, pessoal, ele precisa, por assim dizer, de muita inteligência, muito planejamento. As coisas, para existir, elas precisam de equilíbrios muito, mas muito precisos, sabe? E acreditar numa vida sem a existência de Deus, que ocorre ou ocorreu simplesmente por acaso, sim, tinha um átomo ali, trombou ali e formou uma molécula, tinha um calorzinho no fundo do mar, aí tinha uma sopa primordial, né, como falam os biologistas, os biólogos, quer dizer, e você acreditar que tudo aquilo é obra do acaso, eu falo para você que, de certo modo, é um pouco meio drástico, sim, né? Falar assim que todo esse mundo perfeito que a gente vive, a Lua na distância certa, o Sol na distância certa, outros planetas influenciando, por exemplo, a influência de Júpiter no sistema solar, protegendo a Terra de meteoros, né? Então, a posição da Terra para que a vida existisse, as estações do ano, as folhas, as plantas, os animais. Então, assim, talvez a hipótese criacionista raiz, a hipótese criacionista raiz que diz assim, que tudo foi feito meio que rápido, né? Em um dia Deus criou o sol, no outro dia criou a terra, e no outro dia, e no outro dia. Eu realmente não acredito nisso. Eu acredito que esses números de dias representam eras, sabe? Em vários anos, eras geológicas, eras de animais e por aí vai. Pessoal, já estou me estendendo bastante nessa conversa, então a conclusão que eu quero chegar com esse discurso é basicamente o seguinte, sabe? Deus está morto? Aí eu falo para você, se você acredita que está morto, para você ele estará morto. Mas não despreze aquele que crê, porque para ele está vivo. E mesmo que esteja ocorrendo um declínio religioso, por assim dizer, na sociedade, isso não significa que Deus deixou de existir, porque as formiguinhas, como eu falei, não entendem o seu modo de agir, certo? Até a próxima, obrigado por me ouvir até aqui, que Deus abençoe vocês, obrigado.